Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar, nesta oportunidade, o desembargador Alexandre Câmara. O desembargador Alexandre Câmara é desembargador do nosso Tribunal de Justiça, que está na 2ª Câmara Cível do nosso Tribunal de Justiça. E eu conheço muito bem, desde que eu fui diretor da Escola da Magistratura, e ele já prestava excelente serviço lá na nossa instituição. E eu, quando o vi desembargador, vou te confessar isso aqui em público, hein? Eu fiquei muito feliz, duplamente feliz. Primeiro, porque sempre admirei o seu trabalho, mas, sobretudo, a sua determinação. Você não se lembra disso, mas você uma vez me disse, há muito tempo atrás, que queria ser desembargador. Achei uma coisa fantástica isso, né? A sua determinação, que, afinal, foi coroada de êxito, né? Que bom que você está aqui conosco agora nessa luta lá do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, né? Então, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o desembargador Alexandre Câmara, aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ninguém mais apropriado que você, desculpe, Alexandre, chamar de você, mas de alguém vir aqui falar sobre processo civil, que é a tua especialidade, no momento que a comunidade cobra muito da justiça, uma porção de coisas, né? É verdade. Agilidade, eficácia das decisões e por aí afora, né? E o procedimento é um grande responsável por essas queixas, entre aspas, não sei se procedentes ou improcedentes. Como é que você vê isso, Alexandre, assim, na contextualização do tema? Como é que você vê eu isso? queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite para estar aqui no programa. É um prazer imenso revê-lo. Nós realmente nos conhecemos desde o tempo lá da direção da escola que Vossa Excelência exerceu. Eu honrosamente integro o corpo docente da Escola da Magistratura já há praticamente 15 anos. E agora no tribunal, tendo então, nos últimos meses, deixado de ser pedra para virar vidraça. Eu fiquei durante praticamente 20 anos na advocacia e agora indo para o tribunal e, claro, podendo perceber algumas mazelas que antes não percebia, e podendo ver como muitas das críticas que são feitas são justas e outras injustas. E me parece até que há algumas críticas que ainda não começaram a ser feitas, mas que precisam ser feitas. Nós temos realmente um problema grave, que não é só no Brasil, é um problema que é mundial, de morosidade na prestação jurisdicional. Eu diria que até no Brasil nós não estamos tão mal como muitos brasileiros pensam que estamos. Às vezes eu tenho a sensação, comparando dados brasileiros com de outros países, que aquela síndrome de vira-lata a que o Nelson Rodrigues se referia se manifesta nessa matéria. Se nós compararmos o tempo médio de duração de um processo no Brasil com o que se tem na Itália, por exemplo, nós damos uma aula neles. A Itália tem, e isso é um consenso mundial, o pior poder judiciário do mundo. Se você permite um depoimento sobre isso, claro. Uma vez visitando aquele Tribunal dos Direitos do Homem de Estrasburgo, as maiores queixas que havia lá eram exatamente sobre essas demoras da Itália, especialmente da Itália. A Itália, todos os anos, a Itália em primeiro lugar, todo ano a Itália é o país mais vezes condenado a reparar danos decorrentes da morosidade do processo. É claro que nós não temos a justiça mais rápida do mundo, mas um dado que me parece que é fundamental é que nós não podemos ver na celeridade um valor superior a todos os outros. Nós queremos uma justiça rápida, sim, mas com uma velocidade que não comprometa a qualidade. Nós precisamos de uma justiça de boa qualidade, uma justiça que seja verdadeiramente eficiente na prestação do serviço a que se propõe.
E nós vivemos num país com realidades muito diferentes. Se nós compararmos São Paulo com o Rio de Janeiro, por exemplo, nós vamos ver bem isso, né? Os dois estados economicamente mais importantes da federação, os dois estados mais populosos da federação. O Tribunal de Justiça de São Paulo leva de 4 a 6 anos para julgar um recurso, e o Tribunal do Rio, na área civil, tem levado aí em torno de 90 dias para julgar um recurso. O nosso tribunal, no segundo grau de jurisdição, está muito bem. Muito bem. Muito. O nosso problema da justiça é o primeiro grau, né? Se faz a prova, a instrução. E que ainda é um problema muito sério, inclusive aqui no Rio. Mas me diz uma coisa, eu sempre tenho uma certa relutância quando se fala em morosidade. Morosidade é sempre vista, do ponto de vista da lei, como um dado absoluto. Aliás, você já referiu isso de alguma maneira, né? Mas, na verdade, não é assim, porque há coisas que demoram e dependem de nós, do nosso claro. E há coisas que não dependem de nós, não é? Claro. E essas coisas que não dependem de nós, não há como contornar. Não há evidente. como contornar. Então, isso aí é meio relativo. Agora, se a morosidade depende de nós, eu vou ser muito objetivo. Se você recebe, por exemplo, bota na gaveta e deixa ele dormir lá. Isso é injustificável. Pois é. Isso não é possível fazer. E nós estamos vivendo essa situação em alguns órgãos jurisdicionais. Há pouco tempo me chegou um recurso, uma apelação, numa execução fiscal, em que o juiz de primeiro grau levou 6 anos para proferir o primeiro despacho no processo. Isso é absolutamente inaceitável. Agora, a gente não pode se preocupar com a morosidade em termos puramente estatísticos, de dizer o meu juízo é melhor do que o seu, porque eu julgo em 20 dias e você em 25 dias. Uma competição de atletismo. Pois é, e não é isso. Até porque a Constituição não prometeu a ninguém que todos teriam direito a um processo rápido. Isso não está dito, nem na Constituição, nem em lugar nenhum. O que se disse ali é que todos têm direito à duração razoável do processo. Então, o processo não pode demorar mais do que o necessário para produzir um bom resultado, mas também não pode demorar menos do que o necessário para produzir um bom resultado. E depois não é isso a garantia dos direitos, né? Quem quer sacrificar? Isso é muito bom na teoria. Claro, quero ver quando for com a pessoa, né? E quem quer um processo com garantias, quer um processo que demore algum tempo. Claro. O respeito às garantias exige tempo. Exige isso. Conviver com o sistema democrático tem que se pagar esse preço. É verdade. É verdade. Não é? Claro. Senão os direitos individuais vão embora. Mas, em linhas gerais, Alexandre, o que você acha da parte que não depende de nós, que vem do Legislativo? O que é que poderia ser feito, vamos dizer, para tornar isso melhor? Olha, não vou falar mais rápido, eu vou falar melhor, claro. mais eficaz. Nós temos hoje um problema, que é o fato de que a nossa legislação processual perdeu uniformidade. Nós tínhamos um código que começou a vigorar na primeira metade da década de 70. Esse código, em tese, continua em vigor, mas muitas vezes alterado. E essas reformas foram feitas de uma maneira tal que nós encontramos hoje discrepâncias no código. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso se discutiu durante muito tempo. Eu me lembro da comissão que foi presidida numa determinada época pelo ministro Salvo Figueiredo Teixeira. E se discutiu muito naquela oportunidade se era melhor fazer um novo código ou ir corrigindo através de diversas leis. Você tinha posição sobre isso? Tinha, e eu inclusive tive a oportunidade de dizer isso certa vez, já há alguns anos, num congresso, em que eu participava de um painel com o ministro Atos Gusmão Carneiro, que acabou ocupando a posição que antes era do ministro Sálvio, de coordenação de todo esse trabalho de reforma e de atualização do processo civil, já que o ministro Sálvio, até por razões de saúde, teve que se afastar um pouco desse trabalho. Lamentavelmente. E eu disse ao ministro Atos que me parecia, desde o início, que eles tinham ali partido da falsa premissa de que era preciso optar por um de dois caminhos. Ou se fazia um código novo, ou se fazia um monte de reformas setoriais. Porque eles diziam, na época, que era melhor optar pelas reformas setoriais, porque fazer um código novo demoraria muito tempo. Essa matéria é muito importante. Eu quero conversar com o desembargador Alexandre Câmara no próximo bloco sobre esse assunto, daqui a pouquinho.
Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o desembargador Alexandre Câmara, aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Desculpe, Alexandre, nós interrompemos no bloco anterior, mas essa questão é muito importante. Sim. Quer dizer, o problema do tempo, o código e as reformas sucessivas. E o que eu sempre sustentei desde o início é que as duas opções poderiam ter sido adotadas pelo legislador. Sempre me pareceu que nós deveríamos ter tentado fazer um código novo, mas que, como esse era um trabalho muito demorado, as reformas setoriais deveriam ser vistas como um paliativo até que o novo código ficasse pronto. O que eu tive a oportunidade de dizer ao ministro Atos, e eu disse isso 15 anos depois de iniciada a reforma, foi o seguinte: nós não ganhamos 15 anos, nós, na verdade, perdemos 15. Porque se nós começarmos a fazer um código novo agora, nós vamos levar 15 anos a partir de agora. Se nós tivéssemos começado a fazer o código novo 15 anos atrás, ele já estaria pronto. Então, nós, ao final da história, perdemos muito tempo. Temos uma legislação que costuma ser dito que é uma colcha de retalhos. Eu sempre faço questão de frisar que é uma colcha de retalhos de má qualidade, porque há colchas de retalhos lindas. Eu me lembro das que a minha avó fazia, eram belíssimas, mas é uma espécie de monstro de Frankenstein, um monte de pedaços retalhados que se foram costurados e acabaram criando um corpo disforme. É verdade, e às vezes de difícil manipulação, porque você tem que ter um cuidado danado, não mexeu aqui, nós, operadores do direito, né? Agora, vem cá, Alexandre, uma coisa, você é um estudioso e não só em relação ao processo, de uma maneira geral, não assusta um pouco essa volatilidade, quer dizer, essa transformação tão rápida que a sociedade brasileira passa, né? Que você tem que acompanhar com a lei. Como é que funciona esse paradoxo aí? A sensação que eu tenho é a de que o direito sempre andou num ritmo um pouco mais lento do que o restante da sociedade. Ah, com certeza. E numa época em que a própria sociedade não era tão rápida na sua evolução, nós não percebíamos tanto essa diferença de velocidade que hoje se percebe. Hoje o mundo muda rápido demais. O direito de hoje não é tão diferente do direito de 15 anos atrás, como os computadores de hoje são diferentes dos de 15 anos atrás, como os telefones de hoje são diferentes dos de 15 anos atrás e como o futebol de hoje é diferente do de 15 anos atrás. Quer dizer, tudo evoluiu muito rapidamente e o direito não consegue acompanhar esse ritmo. Então, para nós, operadores do direito, é muito assustador mesmo. Realmente é uma coisa que... Até as edições de legislação, isso é uma barbaridade. Você compra um código hoje, daqui a 2 meses ele já está inteiramente ultrapassado. A gente devia poder fazer assinatura para receber por semana, né? Umas editoras que dizem que mandam, mas é angustiante, né? Eu acho, para aqueles que operam, que trabalham com direito, o juiz, o promotor, o advogado e tal, né? Essa coisa volátil, essa coisa rápida, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E com uma série de idas e vindas, porque muitas vezes se começa a caminhar numa determinada direção e vem uma reforma seguinte e nos leva na direção oposta. Né? Então, muitas vezes, nós não... Porque isso vaga ao sabor da conveniência do momento, política, etc. Então, não se pode nem dizer que haja uma evolução constante numa mesma direção. E isso atrapalha mais ainda. Você tem razão, quer dizer, não está uma coisa direcionada para um determinado fim, aquilo vai e vem, é complicado. Outro dia eu conversando com uma pessoa que vive na Europa, vive na Suíça, conversando, eu digo, mas escuta, na Suíça